Começando mais um novo programa da na nova fase, né? Edição não. Nova fase. Temporada. Nova temporada, A palavra chique agora é temporada. Segunda temporada ou terceira temporada? Ah, são tantas temporadas. Terceira temporada, né? Acho que são muitas. É a primeira temporada de 2018. É. Mas e agradecendo, né? Vamos começar o programa de hoje agradecendo as pessoas que foi extraordinária a maneira como eles receberam o programa novo. O programa novo, eu digo assim, um programa com nova roupagem, novo cenário. Novo tudo. É. A gente quer agradecer aqui, de fato, alguns alunos que acompanharam o programa, deram sugestões. As pessoas de sempre, né, que estão com a gente, professor Rui Povos, né, que inclusive em breve vai lançar um novo livro para a semana na Torre da UESC, dia 16. Exatamente. Queremos o senhor aqui, professor. É, dia 16 agora de maio, lá na Torre da UESC, ele vai lançar um novo livro, a continuidade do Itan. Exatamente. É. A gente tem que agradecer. Primeiríssima mão, viu? Temos que agradecer o pessoal de fora, os seus amigos de Boston. O pessoal de Boston, agradecer a Jerry McBasteres, a Jorge Coelho, que mora em Boston, que assiste ao nosso programa impreterivelmente. Agradecer a Maju de Salvador, Maju, uma das grandes repórteres que tem em Salvador. Não é Maju do tempo, não, né? Não é Maju do tempo, não, é outra Maju. É negra também? É outra Maju. É negra também, assim? Não, não é negra, não. Não é negra na pele, mas de fato. A gente tem que agradecer também, ó. A Yáscara de Ilhéus, Yáscara, assim, uma grande telespectadora do nosso programa. Aí tem também, doutora... Lorice, minha amiga. Eu não vou falar nada não, eu vou deixar. Fala aí, filho. Vou ficar calado. Esse cara é demais. Não fale. Riane Cardim, muito obrigado você aí do Canadá acompanhando a gente. Eu fiquei muito feliz, ela do Canadá nos acompanhando com o maior carinho, o maior respeito pelo programa da gente. Também assim, os milhões de alunos que ligaram falando dessa nova roupagem do programa, que gostaram do cenário. Queremos assim agradecer a essa equipe, a Rafael, nosso técnico, né, que se empenha, a Barbosinha, que se empenharam para que o nosso cenário ficasse tão bonito como está, assim, para que nós estivéssemos assim preparados para melhor bater esse papo com vocês aí. Todas as terças-feiras a gente entra ao vivo em cores na sua casa toda terça-feira. A edição inédita, terça-feira à noite. A gente estava anunciando sempre no sábado, agora um novo horário, novo tudo, né? Agora eu tô com a pesca aqui dele, que ele fez, viu? Aí eu vou dando uma dica para ele. Ele falou de Lorice? Lorice, nossa amiga, ao casal doutora Milton Gomes, doutora Laura Gomes. E Sônia Cel. A doutora Sônia Cel, que assiste ao nosso programa, assim. Inclusive disse hoje, falou assim, olha, eu assisto até as reprises e estou adorando. Mas Dadá e seu companheiro lá de programa, ele abusa muito. Não, doutor. Mandou dizer isso. É porque a senhora é uma pessoa boa. Vem aqui para a senhora ver o que é que eu passo e vivo aqui dentro. A senhora é boa, bom coração. Um beijo para a senhora, viu? Um beijo também para os nossos amigos, Luciano, que é coordenador de um curso de uma das universidades aqui presentes, na Faculdade da Região, a doutor Gustavo, a doutor Genival Júnior, a esse povo que assiste ao nosso programa. Para não ser assim, injusto com várias pessoas, né? Porque eu sei que a gente não vai lembrar de todo mundo. A gente quer agradecer a todo mundo que expressou carinho com o nosso retorno. Nós estamos mais felizes do que vocês, certamente, porque a gente está realizando esse sonho de poder comunicar com você de maneira honesta. Temos a obrigação de agradecer a Rafael e a Barbosa, ambos que projetam esse sonho, projetam e viabilizam essa realidade aqui. A gente tem que agradecer também a você de casa, obviamente, a todo mundo que acompanha, quem nós citamos, quem nós não citamos, porque esse programa é feito para vocês. É um programa realizado com a vontade de que você nos acompanhe. Nós temos também a obrigação de fazer aqui uma chamadinha para os nossos colegas professores, do Josué Brandão, a nossa diretora Juscelia, aos nossos amigos, a Semira Menducionf, a professora Rosinha, a esses amigos tão queridos, ao professor Márcio, o professor Walter, educador, Charles, nosso amor Charles. É seu amor, eu gosto dele, mas não é tanto assim. Ah, é meu amor também, é meu amor. Tira, viu, Charles? Ó, um abraço também para os nossos colegas de programa. Nós temos aqui o programa Alô Cidade com Barbosa. Eu queria até passar o horário. Sexta-feira, 9h30. Sexta-feira, 9h30 da noite, né? Alô Cidade? É à noite. Tá aqui, 9h30 da noite. Você botou 9h30, não botou noite, né? Ai, meu Deus. Noite. O Alô Cidade com Barbosa. Acompanhe, viu? Sempre uma nova notícia, uma nova discussão. E o Resenha da Cidade, com quem é? Roberto de Souza. É assim, né? Tem uma musiquinha. Uma musiquinha, né? Roberto de Souza.
no Resenha da Cidade. Tem o Luz Câmara Arte com a Raquel Rocha. E vocês vão acompanhar um programa novo, com nova apresentadora, inclusive é minha parente, viu? Ah, Gisele parente Costa. de Dadai, viu? Gisele Costa. A televisão entrou na família, literalmente, viu, meu povo? Aos domingos, né? Em casa, programa em casa com dicas. Você que acompanha a televisão, a TVI, sabe que é um programa mais voltado para o universo feminino, tá? Mas todos podem, a família inteira pode acompanhar. Que tinha um ex-apresentador, Felipe Rego, né? Excelente. Isso. Inclusive, queremos também mandar um beijo para Felipe Rego, né? Que foi que começou com este programa e teve que sair por questões particulares, né? Mas Gisele vai comandar este barco, né? Esse navio. Atrás de palavra bonita, que ele gosta de dizer. Tudo a ver no sábado, às 11 horas, com a nossa Roberta Freitas. Nós estamos com uma programação repleta, cheia de coisa. Agora vamos ao que interessa. Peraí. É o quê? Menino, não acredito. Gente, ó, desculpa. A gente tá aqui ao vivo. Verdade? Peraí. Olha, acabamos de receber uma notícia aqui agora. É tragédia. Ó, gente, diz que agora tá em todas as TVs aqui do Brasil agora, ó. Diz que Lula foi encontrado morto na prisão. Diz que enforcado. Suicídio? Dadai, não tem condição não. Suicídio. Olha, infelizmente, a gente tem que dar essas notícias assim, né? Elas são comuns hoje em dia. Agora, felizmente, é uma fake news. Felizmente, nesse caso, porque não desejamos a morte de ninguém. De ninguém, né, gente? Mas a fake news tem se transformado num drama. Desgraça da humanidade. O tema do programa de hoje, a notícia que é falsa e que convence. Pessoas têm tomado medicamentos que não devem, assumido posturas que não poderiam. Fazendo dietas terríveis e endiabradas. O problema é identificar idealizadores, identificar quem faz e por que faz. A fake news, ela se transformou numa violenta onda de notícias falsas que parecem seduzir aqueles que mais interessam. Eles transitam da tragédia à notícia econômica, da politicagem, mau caráter, até a sedução de menores. Sim. A fake news, ela parece seduzir pornográficos, parece seduzir aqueles inocentes que transitam pela rede social, e é mais uma daquelas artimanhas que a internet construiu e que nós temos que aprender a lidar. Eu digo família, pai, mãe, sociedade, porque de algum modo somos nós os responsáveis por tentar conter isso. O governo, de fato, não tem muito o que fazer, porque se ele tentar criar algum tipo de controle sobre isso, está aí um retorno à ditadura. O que fazer diante de um fenômeno que parece estar do nosso lado, na nossa casa, dentro do nosso smartphone? O que fazer para proteger jovens, crianças que, desavisados, parecem entender que o que está na rede é verdade? E é isso que a gente vai tentar bater um papo com vocês hoje sobre isso, que é um tema super polêmico, super atual e super invasivo. Invasivo como uma doença, porque de repente você está no canto da sua casa, com seu celular na mão, você está assistindo a sua TV e de repente você ouve a notícia pelo Zap, pela internet, pelo Face e você acredita e sai perpassando essas notícias, perpassando essas mensagens, transmitindo um monte de notícias fakes. E aí? O pior é que muita gente aí que estava assistindo a gente mudou de canal, ligando informações do local. Do suicídio. Do local. Mas a intenção é essa mesmo? A intenção é. Agora, a intenção é só essa? Só essa. Não, será que a intenção é só enganar? Não sei. Não sei. Para começar, vamos discutir a origem disso. De algum modo, as pessoas passaram a acreditar que a internet era uma espécie de oráculo pós-moderno, o lugar onde encontra a verdade. De algum tempo para cá, nós abandonamos livros, abandonamos pesquisas, teatro, arte. As praças. Exatamente. Em nome de uma espécie de ambiente, de mundo, de aldeia global, pautado no que não é real. Mas, de algum modo, isso aconteceu fazendo com que a internet se convertesse num oráculo mesmo. O lugar onde a verdade é revelada. Aqueles que não estão na internet, estão fora desse universo, impossibilitados de alcançar a luz da verdade. Nossa, mãe. Interessante, a gente imaginava que os grandes filósofos da antiguidade, eles nunca estariam mortos. E a internet chegou e, de repente, quem vai ficar preocupado com os grandes oráculos da filosofia? Já que temos Dr. Google,
que é pós-doutor e que sabe tudo e tudo responde. Eu não sei, ó, de algum modo a gente precisa repensar isso. A fake news, ela pode ser até ingênua em alguns casos, mas pasmem, existem robôs, existem programetes que atuam como robôs, que projetam essas fake news e elas são lançadas na rede. Para você ter ideia, o Google, quando você abre uma página de pesquisa, diversas páginas são de fake news. Há interesses múltiplos nisso. Um deles é promover, por exemplo, a atuação de hackers, né? Os ratos do meio virtual. E realmente são ratos de esgoto, Exatamente. Literalmente. Esses indivíduos eles têm usado a fake news para que você coloque no seu computador os chamados cavalos de Troia. Vírus que passam a ficar manipulando ou capturando informações no seu computador. Inclusive, esses próprios vírus, esses próprios hackers são pagos pelas próprias empresas das mídias eletrônicas que contratam esses próprios bandidos para poderem produzir esses defeitos, essas doenças para os computadores para vender antivírus. Exatamente. O que fazer diante disso? Vamos começar o nosso debate? A primeira coisa é a seguinte, eu acho que a responsabilidade é social. É exclusivamente social. Sabe? Eu acho que a responsabilidade é da família, é da sociedade. Ó, não há processos de alienação contra quem não se permite alienar. É verdade. Então eu acho que está faltando discernimento. Como é que eu abro um site e eu encontro lá embaixo uma nota dizendo que chupar essa frutinha pode fazer você perder 15 quilos em 15 quilos dias. Em 15 dias. Já viu você já viu essas fake news? Né? Aí você clica e abre uma página bonitinha. E a do limão, que você chupa, num dia chupa 20 limões, no outro dia chupa 30? Não, 19, é assim, né? Não. A cada dia você vai aumentando. Isso, você chupa 1, 2 até 20, depois de 20 vai descendo até 1 de novo, e no final você compra um caixão para morrer. Mas faça o SAF antes, viu? A propaganda. Ai, meu Deus do céu. A propaganda, sem patrocínio. Bota um PIN, depois bota um PIN para não saber qual é a empresa. Mas veja, é triste assistir as pessoas se seduzirem. Agora eu quero lhe fazer uma pergunta, Dadai. O que faz uma pessoa acreditar em tanta mentira? Estupidez, sabe por quê, Jai? Você foi tão rápido. É estupidez, porque veja... Foi tão rápido, estupidez. Mas quando você diz pro seu filho, não faça isso não, porque eu sou mais velho que você, tenho um pouco mais de experiência, isso vai dar errado. Ele não acredita, não. Ele duvida. O adolescente duvida do mais velho, duvida do professor. Ele duvida do pastor, do padre. Ele duvida do religioso que orienta ele. Ele duvida de todo mundo, mas é incapaz de duvidar de uma infâmia, de uma notícia, de uma nota que aparece na internet. Ele acredita piamente e ele segue piamente. Mas por quê? Estupidez. Estupidez. Nós temos idiotizado o nosso jovem e o nosso adulto. E essa idiotização tem acontecido via internet. A internet é uma das responsáveis por isso. Agora sim, viu, Dedai? O que é que eu penso assim? Diante de um país desse que nós temos, um país que não tem leitura, e leitura não implica só em ler qualquer texto, mas todos os textos e ler a vida, na verdade, ler o mundo, na verdade. Um país que estamos, segundo pesquisas, há 250 anos atrás dos países de primeiro mundo com relação à leitura. Estamos 2 séculos e meio de atraso. Como resolver essa disparidade entre você saber o que você está lendo não é verdade ou é verdade? Num país como o nosso. A quem responsabilizar Sim. É uma coisa complicada também. Assim dizer, a quem responsabilizar por esse crime? É crime. Claro, Né? claro. Há uma série de indicativos aí de crime. Por exemplo, quando a fake news envolve, por exemplo, pessoas públicas e envolve você denunciar ou, sei lá, deturpar a imagem de alguém. No próximo bloco, a gente vai para o intervalo, volta já, nós vamos discutir quando a fake news é crime e quando a fake news é a brincadeira que produz mais dano do que alegria. E que quando você vai perceber não tem mais jeito de reverter. Não saia daí, a gente volta já já. Saia se quiser.
não é fácil. De se esconder, né? Vamos lá, Dedé, se esconder atrás da internet é muito fácil, né? De volta aqui ao nosso programa, ao segundo bloco do Baião de 2. Hoje a gente discutindo aqui com vocês, batendo papo sobre fake news, ou seja, essas notícias falsas que transitam via internet, através dos smartphones, através do Face, das mídias eletrônicas, né? E aqui, a gente estava discutindo aqui no intervalo, que é muito fácil, o medíocre se esconde, né, pelas costas. Mas não é só o medíocre, não. O medíocre e o criminoso. O criminoso, na verdade. Exatamente. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Se eu noticiasse agora, aqui, que a nossa querida Sabina Sato acaba de lançar um livro sobre filosofia pós-moderna, com trechos, inclusive, da música de nossa querida convidada da Harvard, a funkeira, como é o nome dela? Anitta. Seria engraçado, não seria? Se eu dissesse, por exemplo, olha, o Brasil acaba de zerar o déficit em educação e não conta mais com nenhum analfabeto, nem formal, nem analfabeto funcional. Não seria engraçado, seria apenas difícil de acreditar diante de nossa realidade. Todas essas falsas notícias, elas têm uma razão, fazer rir ou elevar a nossa crítica interna. Ou tragédia. Ou tragédia interna. Agora, quando eu digo, por exemplo, que uma mulher assassinada, executada, melhor dizendo, por conta de sua luta por igualdade, uma vereadora como Marielle Franco. Inclusive está aqui, né? Está aí, né? Como combater a mentira sobre Marielle. Não. Como combate a mentira sobre Marielle superou o racha ideológico e pode antecipar guerra eleitoral nas redes. Veja bem, o que aconteceu com essa vereadora foi terrível. Ela foi executada. E execrada. E de repente. Pós-morte. Não, de repente, alguém do judiciário, uma representante do judiciário e um deputado começam a divulgar uma falsa nota relacionando a Marielle a crime organizado, que o primeiro filho dela estava ligado, era de um traficante, sabe? Inclusive, essas pessoas estão sendo julgadas por conta disso. Quando eu difamo alguém, ou quando o interesse que eu tenho na fake news é para causar dano a alguém, eu tenho aí um crime constituído, né? Como identificar esse crime é que é o problema. Muitas vezes essas fake news aparecem na rede social ou no WhatsApp de alguém que ela recebeu de fulano, que recebeu de ciclano, e que já passou, e que já caiu na rede. Não, e o WhatsApp diz que não é capaz, não tem condições de identificar o ID, né? O ID. Porque é criptografado e, portanto, não tem condição de identificar. O que fazer? Nós somos refém, então, desse lugar sem lei. Entende? Ligado a esse tipo de fake news. Você foi vítima de uma fake news. Sim, e fui vítima de uma fake news aqui, e que eu fui saber, inclusive, por você, aqui estávamos aqui fazendo o programa, e quando ele falou, eu estou sabendo, eu vi no blog que você tinha batido numa aluna. Eu disse, eu? E que a aluna tinha caído, tinha batido a cabeça, que estava internada no hospital de base no final de semana. Eu falei, eu? Eu fiquei sabendo naquela hora pelo meu amigo, pelo meu colega. E outra, como ele me incluiu, ele falou, isso é mentira. E o pior que isso já estava sendo divulgado. Eu também já fui vítima de fake news. Esses blogs, por exemplo, os blogs que eles botam lá a notícia, e aí faz parte da notícia aquele item dos comentários ali. Recentemente aqui em Itabuna, um jovem foi assassinado aí com vários tiros e tal. E aí, nos comentários, a pessoa diz assim, isso é corriqueiro. Era vagabundo, era um marginal. Bandido bom é bandido morto. Bandido bom é bandido morto. Quando é pobre, porque aqueles rico, comentários, né? Os políticos ricos são soltos. Mas imagine, e se naqueles comentários ali alguém disser, tá ligado ao tráfico de drogas, e não for? Sim. Quem responde por isso? Quem responde pelo morto? Né? Porque a imagem do morto também deve ser protegida. Está na Constituição essa garantia. E se a família entrasse na justiça? Era contra quem? Já que aquela postagem tá no blog, ali, né? Tá no blog, quem fez comentário? Fez anônimo. E aí, quem é o responsável por isso? Deve ser o blog que deve ser responsável. Eu penso assim. Porque como é que a pessoa mantém um blog? Porque na verdade é o seguinte, Dada, olha, você que está aí em casa, hoje, gato e cachorro se acha no direito de ser repórter, de ser jornalista, de ser escritor, de ser poeta, de ser tudo.
gato e cachorro, em nome dessa democracia da internet, em nome dessa democracia das mídias eletrônicas. Acontece que tem gente que pensa que é gente, como já dizia o grande poeta Valmir do Carmo, tem gente, essa gente que pensa que é gente. Então assim, a pessoa desqualificada, sem condição nenhuma de escrever, não sabe escrever, não sabe produzir textos, não sabe nada, agora sabe inventar mentiras, fazer fofocas. E o que é pior, tem gente que segue esse povo. E tem gente se profissionalizando nisso, viu, Jair? Na fofoca e na safadagem. Ou seja, ele diz assim, basta ele colocar antes assim, uma notícia, dizer assim, olha, eu soube, ou foi dito na rua, alguém me contou, há pessoas que dizem, há fontes que revelam, e aí como eu não sou obrigado a gerar prova contra mim, Exatamente. E eu não sou obrigado a revelar minhas fontes, eu afirmo qualquer despautério sobre alguém, uma figura pública, e quem é que responde por isso? Quem é que responde por isso? Então, se por um lado... Mas já existem dispositivos legais que podem barrar isso, mas até que esse dispositivo legal barre esses criminosos, alguns vão dizer assim, a sujeira já foi feita. Alguns vão dizer, mas Adailson, controlar isso é censura. Né? E não controlar é o quê? Permissividade? Entende? Porque não confunda a democracia com a esculhambação. A esculhambação, quer dizer. Que isso é uma esculhambação. Não dá para você considerar que eu posso dizer o que eu quiser, na hora que eu quiser, sobre quem eu quiser, sem que haja nenhuma consequência. É porque assim, Dadai, observe você que está aí em casa, você fica se perguntando como que alguém se acha no direito de, sem conhecer você, não sabe sua história de vida, não sabe nada de você, mas se acha no direito de inventar coisas sobre você, de fazer chacota sobre você e achar que pode. Eu não entendo isso, amigo. Eu não entendo e não consigo compreender o porquê disso. Eu penso assim, só pode ser por pura maldade. Porque tem gente que gosta de ser ruim. Tem gente que nasce para ser ruim. Tem gente que gosta, que veio para a existência exatamente para infernizar a vida das pessoas. Mas o que eu penso, isso tem um custo financeiro. Porque veja, para eles colocarem a falsa notícia no ar, eles precisam ter um blog, eles precisam administrar isso. Ou colocar, por exemplo, essas fake news no Google como item de pesquisa, sabe? Eles precisam colocar isso em evidência em alguns sites, naqueles pequenos banners. Então, de algum modo, há um investimento aí. O que me causa estranheza se há um investimento, há um custo, né? O que ganham essas pessoas? E aí, a gente sabe, você sabe que nosso programa ele é feito sem pesquisa prévia e sem estudos, porque é um programa de opinião. Aí eu estava observando o seguinte, e há lucros nisso. E inclusive, para o programa manter esse ritmo de tudo pode, exatamente nesse sentido que foi criado essa estética do programa. Né? Foi nesse sentido mesmo. Veja, há um lucro nisso. E esse lucro, alguém custeia isso. Por exemplo, recentemente, o judiciário se pronunciou sobre o perigo da fake news comprometer a lisura e o encaminhamento das próximas eleições. Sim. Veja, o comentário causou estranheza em várias pessoas, inclusive meus alunos. Por quê? Qual a relação entre a fake news? Veja, nós estamos vivendo um país... Você acredita na lisura das urnas eletrônicas? Não. Eu também não acredito. Não, eu não acredito em lisura de quase nada. Pois é, seria... Aí não é nem fake news, seria você estar no país da Cinderela, você acreditar que as urnas eletrônicas não podem ser falsificadas. Manipuladas. Aí eu me pergunto, num país onde rouba cartão de crédito, rouba senha de banco, não vai entrar numa urna eletrônica, por favor? Mas veja, aí, só voltando, que aí ele fez um parêntese, viu? Aí no nosso debate. Mas voltando, quando eu digo assim, como é que a fake news pode, de algum modo, significar um problema para as eleições, né? As próximas eleições a não ser que coloque que os políticos viraram honestos. Não. Veja, eu posso contratar você, e aí você vai ali, compra um chip, bota no CPF de quem você quiser botar, habilita o seu chip de qualquer maneira, e você começa a usar um celular só para isso. E aí você cria uma notícia de que Marina Silva está envolvida com o tráfico, de que Lula não se sabe se ele é candidato, né?
mas se ele for de que Lula está envolvido com, sei lá, um bandido X, embora Lula esteja blindado, né, que se sair a fake news ninguém acredita, mas vamos imaginar que saia, por exemplo, notícias aí diversas, e até que isso se comprove o contrário, até que isso seja demonstrado o contrário, para um povo que não lê jornais, para um povo que não procura pesquisar notícia. O brasileiro, com raras exceções, gosta de fofoca, filho. Até que isso se confirme, Não. ou até assim, ó, a tragédia já aconteceu. Uma fake news até envolvendo a pesquisa eleitoral. Dizendo, olha, tantos por cento... Mas o que mais tem? Pois é. Mas todo mundo sabe. Por exemplo, aliás, a pesquisa é fake news. Por exemplo, vamos supor, olha, o PT continua em primeiro lugar. É claro que essa pesquisa só foi feita no meio do MST. É claro que é fake news, filho. Ah. Mas aí que tá. Você tá falando a partir de um discernimento teu. Sim. Mas eu digo assim, isso aí, âmbito nacional, como é que você consegue controlar? Não há um controle disso. Nós já vamos para o intervalo. Não é fake news não, viu? O programa está voando. Uma notícia verdadeira. Olha, para você que está acompanhando o programa, nós estamos falando sobre fake news. Fique claro e certo de que aqui na TVI isso não existe. Fica aí, nós vamos na volta falar. Ele é um fake news. Não sou não. Na volta nós vamos falar sobre isso. Sobre as mídias que nós podemos confiar e aquelas que a gente tem dever de duvidar. Daqui a pouco a gente volta, fica aí, a gente volta já. Completamente doido. É proibido proibir, é proibido proibir, é proibido proibir, é proibido proibir. Eu queria fazer um adendo aqui com a música que Rafael colocou pra gente aí, pra abertura do programa, que é uma música que faz 50 anos, né? Tá celebrando 50 anos, que foi uma música de protesto de Caetano Veloso, justamente no momento em que o Brasil vivia um momento de repressão muito grande, né? Uma repressão política às liberdades individuais e tal. E que você vê como é curioso, né? Hoje nós assistimos pessoas defendendo um retorno a isto como saída para uma mídia mau caráter, pessoas que se comportam de maneira pouco, digamos assim, ética, né? E como a gente está discutindo esse programa, a gente está discutindo a questão da fake news, no momento em que as notícias eram controladas pelo governo, pode haver muita gente aí acreditando que é esse o caminho para garantir lisura no jornalismo. Não é. Não é. A gente pode garantir a vocês. Eu, como professor, inclusive de comunicação, numa faculdade de jornalismo. Inclusive, seus alunos me entrevistaram ontem. Foi mesmo? No trabalho que você passou. Que bom. Esses alunos todos estão trabalhando comigo, discutindo essa questão. O caminho para resolver o mau uso da democracia é acabar com a democracia ou doutrinar não é a palavra certa, né? Mas punir aqueles que usam de maneira equivocada. É né? por isso que nesse contexto a gente fala de fake news e traz a questão do proibido proibir. Se formos proibir, né? Se entra a questão da legalidade, cobrando dessas pessoas que fazem notícias falsas, que extrapolam o caminho da ética, extrapolam o limite do senso crítico, da ética, invade a moral do outro, etc. E aí? Mas se tiver uma lei, vai controlar, é ditadura contra a palavra. Como é que fica a liberdade de expressão? E aí? Não é nesse sentido. Não é. A questão não é que o governo deve controlar. Eu acredito na capacidade do governo de criar mecanismos para punir. Exatamente. A gente não pode permitir a impunidade. Então, você, inclusive, que acompanha o programa da gente e que está fazendo o Enem, vai fazer o Enem, lembre-se bem disso, né? No final da redação, os senhores precisam se posicionar com uma intervenção. E não coloque a intervenção aí ligada ao governo, porque essa intervenção, por mais que alguns acreditem que seja dever do governo controlar, inclusive as telecomunicações, as mídias, esse controle ele configura uma censura que não é positiva, entendeu? Não é interessante para ninguém, para nenhuma instância. Então, assim, é preciso garantir
uma imprensa mais livre completamente livre. e, ao mesmo tempo, mais íntegra, mais honesta, mais isenta. Mas aí, Dadai, vai a questão, a isenção vai estar diretamente ligada com o caráter de quem produz essa notícia. Mas não é nem caráter. É caráter, eu sim, acho, não, claro que é eu caráter. penso o seguinte, ó. Ninguém... Por que não é caráter? Vou explicar. Porque, veja bem, em casa lá, quem está nos acompanhando vai dizer assim, Daílson, mas aí tem a ver com o caráter das pessoas. Não, tem a ver com a ingenuidade de quem assiste. Não, peraí. Mas calma. Quem produz tem a ver com caráter. Calma. Porque você... Não tô nervoso, não tô nervoso, não. É porque você me interrompeu. Você que me interrompeu? Não, eu estava falando, você me Tá interrompeu. bom, fale. Veja, Tá. para você que está aí acompanhando a gente, deixa eu explicar isso com calma. Não, você vai ter que ouvir. Mau caráter, ouça, viu? Que ele está ali fingindo, tá ouvindo. Mas veja bem, eu acredito que quem está em casa não pode ter ingenuidade de imaginar que uma empresa de comunicação, ela é isenta de interesses econômicos, interesses mercadológicos. É óbvio que não. Você veja, você pegar um grande grupo, como o Globo, G1, pegar, por exemplo, Folha de São Paulo, Veja, Carta Capital, Caros Amigos, inclusive, todas essas empresas, essas mídias, e você entender que essas mídias todas, elas são isentas, que elas não atendem a interesses, aí é meio que enchendo. Você está mudando o foco do Calma, assunto, Dadai. Calma, aí é por isso que eu digo, a fake news, quando ela é construída e promovida, necessariamente não é só uma falta de caráter, não. É uma questão mercadológica. Alguém atendendo interesses próprios. Agora eu entendi o que você quer falar. É nesse sentido. Porque, veja, quem está em casa... Além do caráter. Exatamente. Observe, a fake news, ela pode estar na entrelinha. Sim, sim. Então, como a gente falou no bloco anterior, finalizando o bloco anterior, que há empresas que eu posso confiar, empresas que eu não posso confiar, na entrelinha está lá a fake news. Sim. Quando eu digo assim, o Brasil não alcançou ainda os seus méritos no que diz respeito à educação. Mas isso é verdade. Mas eu posso dizer isso e eu posso dizer, o Brasil permanece com problemas. Permanecer com problema indica que o problema era anterior. Quando eu digo o Brasil não resolveu o problema, o governo atual não resolve o problema da educação. Ele não resolve mesmo. Exatamente. Mas quando eu digo o governo atual não resolve, eu estou responsável. De algum modo, o outro resolveu. Resolveu. Quando eu digo permanece o problema. Continuou. Eu tenho uma fake news na entrelinha. Que seduz quem ouve. Olha, eu lembro de uma notícia dada pelo SBT e pela Rede Globo, quando o ator Gerson Brenner se envolveu num acidente, que até hoje ele tem sequelas. A notícia dada por uma emissora foi assim. A ator da Rede Globo atropela e mata. Não, ele tomou tiro. Não, então não foi Gerson tomou Brenner. tiro. Isso aqui é uma notícia que envolvia atropelamento. Sim. Atropela e mata uma pessoa e fica com sequelas. A outra notícia foi que o ator fulano de tal se envolveu em um acidente com vítimas fatais e sequelas. É diferente. Você vê que eu posso colocar a falsa notícia, ou a falsa impressão, ou a manipulação. Um termo muda tudo. Um termo muda tudo. Entende? Uma vírgula altera Por exemplo, tudo. Na greve dos professores. Os professores invadiram a Câmara Legislativa. Não, o professor não invadiu, porque a Câmara Legislativa é do povo. Não está invadindo nada. É do povo. Na greve da Polícia Militar. Inclusive, eu queria deixar aqui o meu aplauso à Polícia Militar, o meu abraço à Polícia Militar, uma instituição que eu respeito muito e que é vítima de muitas fake news. Muitas fake news. Verdade, amigo. Olha, o militar nesse país, não é só o militar, não. Povo sofrido. O militar, o civil também. Porque Porque agora os louros todos são da Federal, né? Mas eu queria deixar aqui, Adailson Miranda... E toda hora um policial sendo assassinado. Exatamente. Nós temos... A cada 3 dias o Rio de Janeiro mata um policial. Exatamente. Nós temos um grupo de profissionais que nós temos que respeitar. É verdade. Uma obrigação. Aí alguns de vocês vão dizer assim, Adailson, mas veja quantos policiais militares envolvidos em problemas. Olha, vocês têm que entender o seguinte, não é porque um padre é pedófilo que eu tenho que acabar com a igreja. Perfeito. Não é porque um médico abusou de uma criança que eu tenho que destruir a medicina, não. Perfeito. Dentro da polícia,
Nós temos como qualquer ser humano, como qualquer atividade humana, professores, médicos. Agora, que os policiais militares são vítimas de uma série de fake news. São. São. E outra coisa impressionante é assim, me parece que a sociedade gosta de detonar com a polícia. É impressionante, é como se o policial fosse inimigo da sociedade. A adesão à fake news e a propagação dela nas redes sociais, inclusive no WhatsApp, essa arma do demônio, ela é feita porque as pessoas têm interesse ou porque elas têm ignorância. Não, só mau caráter, que você fala estupidez. Estupidez. Porque, por exemplo, eu recebo alguns vídeos tenebrosos. Eu recebo, elimino. Tipo? Qualquer vídeo tenebroso. Por exemplo, um vídeo que fale de alguém. Um vídeo que mostre alguém em situação... O de Marielle foi horrível, vexatória. Né? Eu elimino e não passo. Porque eu sou contra isso. O fulano... Esses dias eu passei um vídeo tenebroso, que foi